Boa noite, gente. Vamos para a nossa terceira aula de ciência política. Gente, essa aula é um pouco teórica, então não fique focado em anotar conceitos, tá bom? Preste atenção primeiro no que eu vou explicar, porque eu tento explicar de uma forma mais fácil, mais didática, para depois vocês formularem os conceitos. Eu vou falar sobre a classificação, né, dos 3 elementos da sociedade, e aqui no final dos slides eu já coloquei um resuminho de cada um deles. Então, foca primeiro na minha explicação. Vocês têm que ter assistido a aula anterior, porque é uma sequência, então não tem como pular a aula. Gente, eu tô fazendo um tratamento na mandíbula e esse tratamento vai ser longo. Então, a minha dicção tá horrível. Então, assim, eu tô fazendo o máximo para falar bem claramente. Mas se eu der umas derrapadas aí, é porque eu tô com muita dor na mandíbula e por causa do tratamento, minha dicção tá muito ruim. Mas vamos lá. Na última aula, nós vimos as 2 teorias, né? A teoria natural e contratual, que diz respeito à origem da sociedade. E hoje, gente, o que é considerado uma sociedade? Ops, deixa eu pôr meu ponteirinho aqui. Hoje nós vamos de caneta. Cor da tinta. É vermelho. Então tá, gente. E hoje, né? O que torna uma sociedade uma sociedade? Então tem esses 3 elementos da sociedade. Se eu perguntar na prova quais são os 3 elementos da formação da sociedade, vocês têm que saber. Então, o primeiro elemento é a organização, o segundo elemento é a finalidade social e o terceiro elemento é o poder social. A organização, ela é dividida em 3 partes: a reiteração, a ordem e a adequação. Eu vou falar sobre cada um deles, não precisa desesperar. Esse primeiro elemento aqui, gente, da constituição da sociedade, tá feio, não tá essa caneta? Deixa eu apagar. Tá feio, não tô gostando não. Tô muito confuso. Vou pôr uma marca texto. Então, gente, nesse primeiro elemento para a formação da sociedade, a organização, nós separamos eles em 3 tópicos, né? Ou seja, para que uma sociedade tenha organização, ela precisa ter reiteração, ela precisa ter ordem, ela precisa ter adequação. Então, para uma sociedade ser considerada organizada, ela tem que ter essas 3 características aqui. Nós vamos estudar cada uma delas. Vamos falar primeiro da reiteração. Gente, o que é uma reiteração? Reiteração é um movimento repetitivo, contínuo. Então, para uma sociedade ser organizada e reconhecida como sociedade, as relações sociais, elas têm que ser reiteradas, elas têm que ter contínuas. Não deve ser, por exemplo, apenas um movimento social, uma relação social isolada, entendem? Por quê? Porque um grupo que se reúne de vez em quando, né, esporadicamente, ele não pode ser considerado uma sociedade. Então, esse grupo, esses movimentos sociais, eles têm que ter essa característica de reiteração, beleza? Reiterado, põe na cabeça que é algo repetitivo, que acontece sempre. O segundo tópico da organização, gente, é a ordem. O que é ordem? Essa sociedade, né, que está se formando, tem que ser estabelecida sobre uma ordem, porque senão a gente sabe que vira bagunça. Então, essa reiteração de conduta de relação social, ela tem que ser ordenada, para que não fuja do controle, né? Para que todo mundo obedeça às regras estabelecidas, beleza? Então, tem que ter reiteração, tem que ter ordem. A terceira característica da organização, gente, é a adequação, certo? Então, esse movimento reiterado, ordenado, ele deve ser também adequado. O que quer dizer ser adequado, gente? Por exemplo, os pedidos
as solicitações, né, que sejam feitas, elas têm que estar de acordo com a ideologia daquela sociedade, gente. Tem que ser adequado. Por exemplo, as solicitações políticas, né, as manifestações políticas devem ser adequadas. Não pode fugir da realidade daquele grupo, né? Então, por isso que tem que ter essa característica de adequação. Tem sociedades, gente, ainda hoje, nesses povos mais isolados, que é, por exemplo, permitido casar parente, pai com filho, entendeu? Por quê? É a adequação daquele povo, beleza? Só que se eu quiser colocar, por exemplo, é permitido casar, né, pai com filho aqui no Brasil, não vai ser adequado, porque não é a ideologia do país. É só um exemplo, só para vocês entenderem. Então, vou até mudar a canetinha. Então, gente, só para vocês não confundirem. Dentro desse elemento organização, que é o primeiro elemento para uma sociedade ser considerada sociedade, nós temos reiteração, ordem e adequação. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar. Fica bem organizadinho. Eu fico escrevendo com o mouse, eu comprei uma canetinha que eu vou poder escrever assim, aí acho que vai ficar melhor. Bom, vamos falar agora do segundo elemento, que é a finalidade social, para que uma sociedade seja considerada sociedade, né? Então, a finalidade social, gente, quer dizer que a organização da sociedade, ela deve estar também voltada para o bem comum, certo? Guarde essa palavra, bem comum. Essa é a finalidade maior, gente, de qualquer sociedade, o bem geral, o bem da coletividade. O interesse privado, ele não pode sobressair sobre o interesse público da coletividade. Então, a finalidade social de uma sociedade é atender o maior número de pessoas. Essa é a finalidade da sociedade. O bem-estar dos indivíduos, daqueles que compõem aquela sociedade. Então, essa finalidade social do bem comum é o segundo elemento desses três elementos aqui. Beleza? Vamos estudar agora o terceiro elemento da formação da sociedade. Qual que é o terceiro elemento que uma sociedade precisa ter para ser considerada uma sociedade? Gente, é o poder social. Essa relação que nós vimos aqui entre organização e finalidade social, desculpa, deve existir um poder regendo essas situações. Tem que ter esse poder. Um poder na relação entre as partes, gente. Entre aqueles que estão fazendo movimentos reiterados, ordenados, né? E adequados, como a gente viu, e aqueles que estão recebendo, certo? Então, dentro dessa sociedade, tem que haver uma relação de poder regente, tá bom? Não esqueçam disso. Um comando, não existe uma sociedade sem comando. É um poder que flutua sobre o povo aqui, ó, que tá compondo essa sociedade, beleza? Vou apagar aqui pra gente recapitular. Ficar organizadinho. Então, gente, recapitulando. Se estiver presente esses três elementos que a gente estudou, a organização, a finalidade social e o poder social, nós temos então uma sociedade. Para ser sociedade, tem que existir esses três elementos, tá bom? Se você está analisando uma sociedade, se eu der um exemplo, e nesse exemplo tiver organização, tiver finalidade e tiver poder social, nós temos então uma sociedade devidamente constituída.
Esse já é o conceito, gente, esse conceito desses 3 elementos, o conceito moderno de sociedade. Diferente daquelas teorias, né, que a gente estudou de como surgiu a sociedade. O que importa para nós hoje é a presença desses 3 elementos, tá? Na próxima aula, nós vamos ver a evolução dos estados e o conceito de estado propriamente dito. Nos próximos slides aqui, tem os conceitos daquilo que eu falei para ajudar vocês a fazer o resuminho de vocês, para não correr o risco de vocês terem entendido errado e anotar coisa errada, tá bom? Boa aula, qualquer coisa eu tô aqui.